Sejam bem-vindos! Hoje nós vamos ler a primeira parte do Decreto número 4.339, que dispõe sobre a Política Nacional da Biodiversidade. E se você estiver estudando para o concurso, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber a notificação sempre que eu publicar um novo vídeo. Eu baixei este decreto no dia 28 de janeiro de 2025 no site do Planalto. Decreto número 4.339, de 22 de agosto de 2002. Institui princípios e diretrizes para a implementação da Política Nacional da Biodiversidade. O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 84, inciso 4 da Constituição e, considerando os compromissos assumidos pelo Brasil ao assinar a Convenção sobre Diversidade Biológica durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, CNU-MAD, em 1992, a qual foi aprovada pelo Decreto Legislativo número 2, de 3 de fevereiro de 1994, e promulgada pelo Decreto número 2.519, de 16 de março de 1998, considerando o disposto no artigo 225 da Constituição, na Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, na Declaração do Rio e na Agenda 21, ambas assinadas pelo Brasil em 1992, durante a CENUMAD, e nas demais normas vigentes relativas à biodiversidade e considerando que o desenvolvimento de estratégias políticas, planos e programas nacionais de biodiversidade é um dos principais compromissos assumidos pelos países membros da Convenção sobre Diversidade Biológica, decreta. Artigo 1º. Ficam instituídos, conforme o disposto no anexo a este decreto, princípios e diretrizes para a implementação, na forma da lei, da Política Nacional da Biodiversidade, com a participação dos governos federal, distrital, estaduais e municipais e da sociedade civil. Parágrafo 2º. Este decreto entra em vigor na data da sua publicação. Brasília, 22 de agosto de 2002, Fernando Henrique Cardoso. Da Política Nacional da Biodiversidade, dos princípios e diretrizes gerais da Política Nacional da Biodiversidade. 1. Os princípios estabelecidos neste anexo derivam, basicamente, daqueles estabelecidos na Convenção sobre Diversidade Biológica e na Declaração do Rio, ambas de 1992, na Constituição e na legislação nacional vigente sobre a matéria. 2. A Política Nacional da Biodiversidade reger-se-á pelos seguintes princípios. Inciso 1. A diversidade biológica tem valor intrínseco, merecendo respeito, independentemente de seu valor para o homem ou potencial para o uso humano. 2. As nações têm o direito soberano de explorar seus próprios recursos biológicos, segundo suas políticas de meio ambiente e desenvolvimento. 3. As nações são responsáveis pela conservação de sua biodiversidade e por assegurar que atividades sob sua jurisdição ou controle não causem dano ao meio ambiente e à biodiversidade de outras nações ou de áreas além dos limites da jurisdição nacional. 4. A conservação e a utilização sustentável da biodiversidade são uma preocupação comum à humanidade, mas com responsabilidades diferenciadas, cabendo aos países desenvolvidos o aporte de recursos financeiros novos e adicionais e a facilitação do acesso adequado às tecnologias pertinentes para atender às necessidades dos países em desenvolvimento. 5. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e de preservá-lo para as presentes e as futuras gerações. 6. Os objetivos de manejo de solos, águas e recursos biológicos são uma questão de escolha da sociedade, devendo envolver todos os setores relevantes da sociedade e todas as disciplinas científicas e considerar todas as formas de informação relevantes, incluindo os conhecimentos científicos tradicionais e locais, inovações e costumes. 7. A manutenção da biodiversidade é essencial para a evolução e para a manutenção dos sistemas necessários à vida da biosfera. E, para tanto, é necessário garantir e promover a capacidade de reprodução sexuada e cruzada dos organismos. 8. Onde exista evidência científica consistente de risco sério e irreversível à diversidade biológica, o poder público determinará medidas eficazes em termos de custo para evitar a degradação ambiental. 9. A internalização dos custos ambientais e a utilização de instrumentos econômicos será promovida tendo em conta o princípio de que o poluidor deverá, em princípio, suportar o custo da poluição, com devido respeito pelo interesse público e sem distorcer o comércio e os investimentos internacionais. 5. A instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente deverá ser precedida de estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. 12. O homem faz parte da natureza e está presente nos diferentes ecossistemas brasileiros há mais de 10.000 anos, e todos esses ecossistemas foram e estão sendo alterados por ele em maior ou menor escala. 12. A manutenção da diversidade cultural nacional é importante para a pluralidade de valores na sociedade em relação à biodiversidade, sendo que os povos indígenas, os quilombolas e outras comunidades locais desempenham um papel importante na conservação e na utilização sustentável da biodiversidade brasileira. 13. As ações relacionadas ao acesso ao conhecimento tradicional associado à biodiversidade deverão transcorrer com consentimento prévio informado dos povos indígenas, dos quilombolas e das outras comunidades locais. 14. O valor de uso da biodiversidade é determinado pelos valores culturais e inclui valor de uso direto e indireto, de opção de uso futuro e ainda valor intrínseco, incluindo os valores ecológico, genético, social, econômico, científico, educacional, cultural, recreativo e estético. 15. A conservação e a utilização sustentável da biodiversidade devem contribuir para o desenvolvimento econômico e social e para a erradicação da pobreza. 16. A gestão dos ecossistemas deve buscar o equilíbrio apropriado entre a conservação e a utilização sustentável da biodiversidade, e os ecossistemas devem ser administrados dentro dos limites de seu funcionamento. 17. Os ecossistemas devem ser entendidos e manejados em um contexto econômico objetivando. A linha A. Reduzir distorções de mercado que afetam negativamente a biodiversidade. B. Promover incentivos para a conservação da biodiversidade e sua utilização sustentável. E C. Internalizar custos e benefícios em um dado ecossistema o tanto quanto possível. 18. A pesquisa, a conservação ex situ e a agregação de valor sobre componentes da biodiversidade brasileira devem ser realizadas preferencialmente no país, sendo bem-vindas as iniciativas de cooperação internacional
respeitados os interesses e a coordenação nacional. 19. As ações nacionais de gestão da biodiversidade devem estabelecer sinergias e ações integradas com convenções, tratados e acordos internacionais realizados ao tema da gestão da biodiversidade. E 20. As ações de gestão da biodiversidade terão caráter integrado, descentralizado e participativo, permitindo que todos os setores da sociedade brasileira tenham, efetivamente, acesso aos benefícios gerados por sua utilização. 3. A Política Nacional da Biodiversidade aplica-se aos componentes da diversidade biológica localizados nas áreas sob jurisdição nacional, incluindo o território nacional, a plataforma continental e a zona econômica exclusiva, e aos processos e atividades realizados sob sua jurisdição ou controle, independentemente de onde ocorram seus efeitos, dentro da área sob jurisdição nacional ou além dos limites desta. 4. A Política Nacional da Biodiversidade reger-se-á pelas seguintes diretrizes. Inciso 1. Estabelecer-se-á cooperação com outras nações, diretamente ou, quando necessário, mediante acordos e organizações internacionais competentes, no que respeita a áreas além da jurisdição nacional, em particular nas áreas de fronteira, na Antártida, no alto mar e nos grandes fundos marinhos e em relação a espécies migratórias e em outros assuntos de mútuo interesse para a conservação e utilização sustentável da diversidade biológica. 2. O esforço nacional de conservação e utilização sustentável da diversidade biológica deve ser integrado em planos, programas e políticas setoriais ou intersetoriais pertinentes de forma complementar e harmônica. 3. Investimentos substanciais são necessários para conservar a biodiversidade biológica, dos quais resultarão, consequentemente, benefícios ambientais, econômicos e sociais. 4. É vital prever, prevenir e combater na origem as causas da sensível redução ou perda da diversidade biológica. 5. A sustentabilidade da utilização de componentes da biodiversidade deve ser determinada do ponto de vista econômico, social e ambiental, especialmente quanto à manutenção da biodiversidade. 6. A gestão dos ecossistemas deve ser descentralizada ao nível apropriado e os gestores de ecossistemas devem considerar os efeitos atuais e potenciais de suas atividades sobre os ecossistemas vizinhos e outros. 7. A gestão dos ecossistemas deve ser implementada nas escalas espaciais e temporais apropriadas e os objetivos para o gerenciamento de ecossistemas devem ser estabelecidos a longo prazo, reconhecendo que mudanças são inevitáveis. 8. A gestão dos ecossistemas deve se concentrar nas estruturas, nos processos e nos relacionamentos funcionais dentro dos ecossistemas, usar práticas gerenciais adaptativas e assegurar a cooperação intersetorial. 9. Criar-se-ão condições para permitir o acesso aos recursos genéticos e para a utilização ambientalmente saudável destes por outros países que sejam partes contratantes da Convenção sobre a Diversidade Biológica, evitando-se a imposição de restrições contrárias aos objetivos da Convenção. Do Objetivo Geral da Política Nacional da Biodiversidade. 5. A Política Nacional da Biodiversidade tem como objetivo geral a promoção, de forma integrada, da conservação da biodiversidade e da utilização sustentável de seus componentes, com a repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos, de componentes do patrimônio genético e dos conhecimentos tradicionais associados a esses recursos. Dos componentes da Política Nacional da Biodiversidade.
6. Os componentes da Política Nacional da Biodiversidade, respectivos objetivos específicos, abaixo relacionados e estabelecidos com base na Convenção sobre Diversidade Biológica, devem ser considerados como os eixos temáticos que orientarão as etapas de implementação desta política. 7. As diretrizes estabelecidas para os componentes devem ser consideradas para todos os biomas brasileiros quando couber. 8. Diretrizes específicas por bioma poderão ser estabelecidas por planos de ação quando da implementação da política. 9. A Política Nacional da Biodiversidade abrange os seguintes componentes. Inciso 1. Componente 1. Conhecimento da biodiversidade. Congrega diretrizes voltadas à geração, sistematização e disponibilização de informações que permitam conhecer os componentes da biodiversidade do país e que apoiem a gestão da biodiversidade, bem como diretrizes relacionadas à produção de inventários, à realização de pesquisas ecológicas e à realização de pesquisas sobre conhecimentos tradicionais. 2. Componente 2. Conservação da biodiversidade. Engloba diretrizes destinadas à conservação in situ e ex situ, de variabilidade genética de ecossistemas, incluindo serviços ambientais e de espécies, particularmente daquelas ameaçadas ou com potencial econômico, bem como diretrizes para a implementação de instrumentos econômicos e tecnológicos em prol da conservação da biodiversidade. Inciso 3. Componente 3. Utilização sustentável dos componentes da biodiversidade. Reúne diretrizes para a utilização sustentável da biodiversidade e da biotecnologia, incluindo o fortalecimento da gestão pública, o estabelecimento de mecanismos e instrumentos econômicos e o apoio à prática e negócios sustentáveis que garantam a manutenção da biodiversidade e da funcionalidade dos ecossistemas, considerando não apenas o valor econômico, mas também os valores sociais e culturais da biodiversidade. Inciso 4. Componente 4. Monitoramento, avaliação, prevenção e mitigação de impactos sobre a biodiversidade. Engloba diretrizes para fortalecer os sistemas de monitoramento, de avaliação, de prevenção e de mitigação de impactos sobre a biodiversidade, bem como para promover a recuperação de ecossistemas degradados e de componentes da biodiversidade sobreexplotados. Inciso 5. Componente 5. Acesso aos recursos genéticos e aos conhecimentos tradicionais associados à repartição de benefícios, além de diretrizes que promovam o acesso controlado, com vistas à agregação de valor mediante pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico, e a distribuição dos benefícios gerados pela utilização dos recursos genéticos, dos componentes do patrimônio genético e dos conhecimentos tradicionais associados, de modo que sejam compartilhados de forma justa e equitativa com a sociedade brasileira e, inclusive, com os povos indígenas, com os quilombolas e com outras comunidades locais. 6. Componente 6. Educação, sensibilização pública, informação e divulgação sobre biodiversidade. Define diretrizes para educação e sensibilização pública e para gestão e divulgação de informações sobre biodiversidade, com a promoção da participação da sociedade, inclusive dos povos indígenas, quilombolas e outras comunidades locais, com respeito à conservação da biodiversidade, a utilização sustentável de seus componentes e a repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização de recursos genéticos, de componentes do patrimônio genético e de conhecimento tradicional associado à biodiversidade. Inciso 7. Componente 7. Fortalecimento jurídico e institucional para a gestão da biodiversidade.
Sintetiza os meios de implementação da política, apresenta diretrizes para o fortalecimento da infraestrutura, para a formação e fixação de recursos humanos, para o acesso à tecnologia e transferência de tecnologia, para o estímulo à criação de mecanismos de financiamento, para o fortalecimento do marco legal, para a integração de políticas públicas e para a cooperação internacional. No componente 1 da Política Nacional da Biodiversidade, conhecimento da biodiversidade. 10. Objetivos gerais: gerar, sistematizar e disponibilizar informações para a gestão da biodiversidade nos biomas e seu papel no funcionamento e na manutenção dos ecossistemas terrestres e aquáticos, incluindo as águas jurisdicionais. Promover o conhecimento da biodiversidade brasileira, sua distribuição, seus determinantes, seus valores, suas funções ecológicas e seu potencial de uso econômico. 10.1. Primeira diretriz: inventário e caracterização da biodiversidade, levantamento, identificação, catalogação e caracterização dos componentes da biodiversidade, ecossistemas, espécies e diversidade genética intraespecífica, para gerar informações que possibilitem a proposição de medidas para a gestão desta. Objetivos específicos. 10.1.1. Instituir e implementar Programa Nacional de Inventários Biológicos Integrados e Estudos do Meio Físico, com ênfase em grupos taxonômicos megadiversos, abrangendo os diferentes habitats e regiões geográficas do país, preferencialmente realizados em áreas prioritárias para a conservação, estabelecendo-se protocolos mínimos padronizados para a coleta, com a obrigatoriedade do uso de coordenadas geográficas, georreferenciamento. 10.1.2. Promover e apoiar pesquisas voltadas a estudos taxonômicos de todas as espécies que ocorrem no Brasil e para a caracterização e classificação da biodiversidade brasileira. 10.1.3. Instituir um sistema nacional coordenado e compartilhado de registro de espécies descritas em território brasileiro e nas demais áreas sob jurisdição nacional, criando, apoiando, consolidando e integrando coleções científicas e centros de referência nacionais e regionais. 10.1.4. Elaborar e manter atualizadas listas de espécies endêmicas e ameaçadas no país, de modo articulado com as listas estaduais e regionais. 10.1.5. Promover pesquisas para identificar as características ecológicas, a diversidade genética e a viabilidade populacional das espécies de plantas, animais, fungos e micro-organismos endêmicas e ameaçadas no país, a fim de subsidiar ações de recuperação, regeneração, utilização sustentável e conservação destas. 10.1.6. Promover pesquisas para determinar propriedades e características ecológicas, biológicas e genéticas das espécies de maior interesse para a conservação e utilização socioeconômica sustentável, principalmente espécies nativas utilizadas para fins econômicos ou que possuam grande valor para povos indígenas, quilombolas e outras comunidades locais. 10.1.7. Mapear a diversidade e a distribuição das variedades locais de espécies domesticadas e seus parentes silvestres. 10.1.8. Inventariar e mapear as espécies exóticas invasoras e as espécies problema, bem como os ecossistemas em que foram introduzidas para nortear estudos dos impactos gerados e ações de controle. 10.1.9. Promover a avaliação sistemática das metodologias empregadas na realização de inventários. 10.1.10. Estabelecer mecanismos para exigir, por parte do empreendedor, de realização de inventário da biodiversidade
daqueles ambientes especiais, por exemplo, canga ferrífera, platôs residuais, altamente ameaçados pela atividade de exploração econômica, inclusive a mineral. 10.1.11 Apoiar a formação de recursos humanos nas áreas de taxonomia, incluindo taxônomos e auxiliares para taxônomos. 10.1.12 Promover a recuperação e a síntese das informações existentes no acervo científico brasileiro, principalmente teses e dissertações. 10.1.13 Promover o mapeamento da biodiversidade em todo o território nacional, gerar e distribuir amplamente mapas da biodiversidade brasileira, resguardando-se o devido sigilo de informações de interesse nacional. 10.1.14 Promover a repatriação das informações sobre a biodiversidade brasileira existentes no exterior. 10.2 Segunda diretriz: promoção de pesquisas ecológicas e estudos sobre o papel desempenhado pelos seres vivos na funcionalidade dos ecossistemas e sobre os impactos das mudanças globais na biodiversidade. Objetivos específicos. 10.2.1 Promover pesquisas para determinar as propriedades ecológicas das espécies e as formas de sinergia entre estas, visando a compreender sua importância nos ecossistemas. 10.2.2 Promover estudos, preferencialmente nas áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade e nas unidades de conservação, sobre o funcionamento de comunidades e ecossistemas, sobre a dinâmica e situação das populações e sobre a avaliação de estoques e manejo dos componentes da biodiversidade. 10.2.3 Fortalecer e expandir pesquisas ecológicas de longa duração, preferencialmente em unidades de conservação. 10.2.4 Promover pesquisas para determinar o efeito da dinâmica das mudanças globais sobre a biodiversidade e a participação das espécies nos processos de fluxo de matéria e energia e de homeostase nos ecossistemas. 10.2.5 Promover pesquisas sobre os efeitos das alterações ambientais causadas pela fragmentação de habitats na perda da biodiversidade, com ênfase nas áreas com maiores níveis de reconhecimento, de degradação e de perda de recursos genéticos. 10.2.6 Promover o desenvolvimento e aperfeiçoamento de ferramentas de modelagem de ecossistemas. 10.2.7 Promover e apoiar a pesquisa sobre o impacto das alterações ambientais na produção agropecuária e na saúde humana, com ênfase em dados para as análises de riscos promovidas pelos órgãos competentes das áreas ambiental, sanitária e fitossanitária. 10.3 Terceira diretriz: promoção de pesquisas para a gestão da biodiversidade, apoio à produção de informação e de conhecimento sobre os componentes da biodiversidade nos diferentes biomas para subsidiar a gestão da biodiversidade. Objetivos específicos. 10.3.1 Promover e apoiar pesquisas sobre biologia da conservação para os diferentes ecossistemas do país e, particularmente, para os componentes da biodiversidade ameaçados. 10.3.2 Promover e apoiar desenvolvimento de pesquisa e tecnologia para a conservação e utilização sustentável da biodiversidade, especialmente sobre a propagação e o desenvolvimento de espécies nativas com potencial medicinal, agrícola e industrial. 10.3.3 Desenvolver estudos para o manejo da conservação e utilização sustentável da biodiversidade nas reservas legais das propriedades rurais, conforme previsto no Código Florestal. 10.3.4 Fomentar a pesquisa em técnicas de prevenção, recuperação e restauração de áreas em processo de desertificação, fragmentação ou degradação ambiental que utilizem a biodiversidade.
10.3.5 Promover e apoiar pesquisas sobre sanidade da vida silvestre e estabelecer mecanismos para que seus dados sejam incorporados na gestão da biodiversidade. 10.3.6 Promover e apoiar pesquisas para subsidiar a prevenção, erradicação e controle de espécies exóticas invasoras e espécies problema, que ameacem a biodiversidade, atividades da agricultura, pecuária, silvicultura e aquicultura e a saúde humana. 10.3.7 Apoiar estudos sobre o valor dos componentes da biodiversidade e dos serviços ambientais associados. 10.3.8 Apoiar estudos que promovam a utilização sustentável da biodiversidade em benefício de povos indígenas, quilombolas e outras comunidades locais, assegurando sua participação direta. 10.3.9 Atualizar as avaliações de áreas e ações prioritárias para a conservação, utilização sustentável e repartição dos benefícios da biodiversidade. 10.3.10 Definir estratégias de pesquisa multidisciplinar em biodiversidade. 10.4 Quarta diretriz: promoção de pesquisas sobre o conhecimento tradicional de povos indígenas, quilombolas e outras comunidades locais. Apoio a estudos para organização e sistematização de informações e procedimentos relacionados ao conhecimento tradicional associado à biodiversidade, com consentimento prévio informado das populações envolvidas e em conformidade com a legislação vigente e com os objetivos específicos estabelecidos na segunda diretriz do componente 5, prevista no item 14.2. Objetivos específicos. 10.4.1 Desenvolver estudos e metodologias para a elaboração e implementação de instrumentos econômicos e regime jurídico específico que possibilitem a repartição justa e equitativa de benefícios, compensação econômica e outros tipos de compensação para os detentores dos conhecimentos tradicionais associados, segundo as demandas por eles definidas. 10.4.2 Desenvolver estudos acerca do conhecimento, inovações e práticas dos povos indígenas, quilombolas e outras comunidades locais, respeitando, resgatando, mantendo e preservando os valores culturais agregados a estes conhecimentos, inovações e práticas, e assegurando a confidencialidade das informações obtidas, sempre que solicitado pelas partes detentoras destes ou quando a sua divulgação possa ocasionar dano à integridade social, ambiental ou cultural destas comunidades ou povos detentores destes conhecimentos. 10.4.3 Apoiar estudos e iniciativas de povos indígenas, quilombos e outras comunidades locais de sistematização de seus conhecimentos, inovações e práticas, com ênfase nos temas de valoração, valorização, conservação e utilização sustentável dos recursos da biodiversidade. 10.4.4 Promover estudos e iniciativas de diferentes setores da sociedade voltados para a valoração, valorização, conhecimento, conservação e utilização sustentável dos saberes tradicionais de povos indígenas, quilombolas e outras comunidades locais, assegurando a participação direta dos detentores deste conhecimento tradicional. 10.4.5 Promover iniciativas que agreguem povos indígenas, quilombolas e outras comunidades locais e comunidades científicas para informar e fazer intercâmbio dos aspectos legais e científicos sobre a pesquisa da biodiversidade e sobre as atividades de bioprospecção. 10.4.6 Promover a divulgação junto a povos indígenas, quilombolas e outras comunidades locais dos resultados das pesquisas que envolvam seus conhecimentos e dos institutos jurídicos relativos aos seus direitos. 10.4.7 Apoiar e estimular a pesquisa sobre o saber tradicional, conhecimentos, práticas e inovações de povos indígenas, quilombolas e outras comunidades locais, assegurando a sua integridade
sociocultural, a posse e usufruto de suas terras. Do componente 2 da Política Nacional da Biodiversidade, conservação da biodiversidade. 11. Objetivo geral: promover a conservação in situ e ex situ dos componentes da biodiversidade, incluindo variabilidade genética de espécies e de ecossistemas, bem como dos serviços ambientais mantidos pela biodiversidade. 11.1. Primeira diretriz: conservação de ecossistemas, promoção de ações de conservação in situ da biodiversidade e dos ecossistemas em áreas não estabelecidas como unidade de conservação, mantendo os processos ecológicos e evolutivos e a oferta sustentável dos serviços ambientais. Objetivos específicos: 11.1.1. Fortalecer a fiscalização para controle de atividades degradadoras e ilegais, desmatamento, destruição de habitats, caça, aprisionamento e comercialização de animais silvestres e coleta de plantas silvestres. 11.1.2. Desenvolver estudos e metodologias participativas que contribuam para a definição da abrangência e do uso de zonas de amortecimento para as unidades de conservação. 11.1.3. Planejar, promover, implantar e consolidar corredores ecológicos e outras formas de conectividade de paisagens como forma de planejamento e gerenciamento regional da biodiversidade, incluindo compatibilização e integração das reservas legais, áreas de preservação permanente e outras áreas protegidas. 11.1.4. Apoiar ações para elaboração dos zoneamentos ecológico-econômicos de abrangência nacional, regional, estadual, municipal ou em bacias hidrográficas, com enfoque para o estabelecimento de unidades de conservação e adotando suas conclusões, com diretrizes e roteiro metodológico mínimos comuns e com transparência, rigor científico e controle social. 11.1.5. Promover e apoiar estudos de melhoria dos sistemas de uso e de ocupação da terra, assegurando a conservação da biodiversidade e sua utilização sustentável em áreas fora de unidades de conservação de proteção integral, inclusive em terras indígenas, quilombolas e de outras comunidades locais, com especial atenção às zonas de amortecimento de unidades de conservação. 11.1.6. Propor uma agenda de implementação de áreas e ações prioritárias para a conservação da biodiversidade em cada estado e bioma brasileiro. 11.1.7. Promover e apoiar a conservação da biodiversidade no interior e no entorno de terras indígenas, de quilombolas e de outras comunidades locais, respeitando o uso etnoambiental do ecossistema pelos seus ocupantes. 11.1.8. Fortalecer mecanismos de incentivos para o setor privado e para comunidades locais com adoção de iniciativas voltadas à conservação da biodiversidade. 11.1.9. Criar mecanismos de incentivos à recuperação e à proteção de áreas de preservação permanente e de reservas legais previstas em lei. 11.1.10. Criar estratégias para a conservação de ecossistemas pioneiros, garantindo sua representatividade e função. 11.1.11. Estabelecer iniciativa nacional para a conservação e recuperação da biodiversidade de águas interiores, da zona costeira e da zona marinha. 11.1.12. Articular ações com o órgão responsável pelo controle sanitário e fitossanitário, com vistas à troca de informações para impedir a entrada no país de espécies exóticas invasoras que possam afetar a biodiversidade. 11.1.13. Promover a prevenção e erradicação e o controle de espécies exóticas invasoras que possam afetar a biodiversidade. 11.1.14.
Promover ações de conservação visando a manutenção da estrutura e dos processos ecológicos e evolutivos e a oferta sustentável dos serviços ambientais. 11.1.15 Conservar a biodiversidade dos ecossistemas, inclusive naqueles subsistemas intensivos de produção econômica, como seguro contra mudanças climáticas e alterações ambientais e econômicas imprevistas, preservando a capacidade dos componentes da biodiversidade se adaptarem a mudanças, inclusive as climáticas. 11.2 Segunda diretriz: conservação de ecossistemas e unidade de conservação. Promoção de ações de conservação in situ da biodiversidade dos ecossistemas nas unidades de conservação, mantendo os processos ecológicos e evolutivos, a oferta sustentável dos serviços ambientais e a integridade dos ecossistemas. Objetivos específicos: 11.2.1 Apoiar e promover a consolidação e a expansão do Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza, SNUC, com atenção particular para as unidades de proteção integral, garantindo a representatividade dos ecossistemas e das ecorregiões e a oferta sustentável dos serviços ambientais e a integridade dos ecossistemas. 11.2.2 Promover e apoiar o desenvolvimento de mecanismos técnicos e econômicos para a implementação efetiva de unidades de conservação. 11.2.3 Apoiar as ações do órgão oficial de controle fitossanitário com vistas a evitar a introdução de pragas e espécies exóticas invasoras em áreas no entorno e no interior da unidade de conservação. 11.2.4 Incentivar o estabelecimento de processos de gestão participativa, propiciando a tomada de decisões com participação da esfera federal, da estadual e da municipal, do poder público e dos setores organizados na sociedade civil, em conformidade com a Lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza, SNUC. 11.2.5 Incentivar a participação do setor privado na conservação in situ, com ênfase na criação de reservas particulares do patrimônio natural, RPPN, e do patrocínio de unidade de conservação pública. 11.2.6 Promover a criação de unidades de conservação de proteção integral e de uso sustentável, levando-se em consideração a representatividade, conectividade e complementariedade da unidade para o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. 11.2.7 Desenvolver mecanismos adicionais de apoio às unidades de conservação de proteção integral e de uso sustentável, inclusive pela remuneração dos serviços ambientais prestados. 11.2.8 Promover o desenvolvimento e a implementação de um plano de ação para solucionar os conflitos devidos à sobreposição de unidades de conservação, terras indígenas e de quilombolas. 11.2.9 Incentivar e apoiar a criação de unidades de conservação marinhas com diversos graus de restrição e de exploração. 11.2.10 Conservar amostras representativas e suficientes da totalidade da biodiversidade, do patrimônio genético nacional, inclusive de espécies domesticadas, da diversidade de ecossistemas e da flora e fauna brasileira, inclusive de espécies ameaçadas, como reserva estratégica para usufruto futuro. 11.3 Terceira diretriz: conservação in situ de espécies. Consolidação de ações de conservação in situ das espécies que compõem a biodiversidade, com o objetivo de reduzir a erosão genética, de promover sua conservação e utilização sustentável, particularmente das espécies ameaçadas, bem como dos processos ecológicos e evolutivos a elas associados e de manter os serviços ambientais.
Objetivos específicos. 11.3.1 Criar, identificar e estabelecer iniciativas, programas e projetos de conservação e recuperação de espécies ameaçadas, endêmicas ou insuficientemente conhecidas. 11.3.2 Identificar áreas para a criação de novas unidades de conservação, baseando-se nas necessidades das espécies ameaçadas. 11.3.3 Fortalecer e disseminar mecanismos de incentivo para empresas privadas e comunidades que desenvolvem projetos de conservação de espécies ameaçadas. 11.3.4 Implementar e aperfeiçoar o sistema de autorização, vigilância e acompanhamento de coleta de material biológico e de componentes do patrimônio genético. 11.3.5 Promover a regulamentação e a implementação de reservas genéticas para proteger variedades locais de espécies silvestres usadas no extrativismo, na agricultura e na aquicultura. 11.3.6 Implementar ações para maior proteção de espécies ameaçadas dentro e fora de unidades de conservação. 11.3.7 Promover e aperfeiçoar as ações de manejo de espécies-problema em situação de descontrole populacional. 11.3.8 Estabelecer mecanismos para tornar obrigatória a inclusão, em parte ou em todo, de ambientes especiais que apresentam alto grau de endemismo ou contenham espécies ameaçadas nas zonas intangíveis das unidades de conservação de uso sustentável. 11.3.9 Estabelecer medidas de proteção das espécies ameaçadas nas terras indígenas e nas terras de quilombolas. 11.4 Quarta diretriz: conservação ex situ de espécies. Consolidação de ações de conservação ex situ de espécies e de sua variabilidade genética, com ênfase nas espécies ameaçadas e nas espécies com potencial de uso econômico, em conformidade com os objetivos específicos estabelecidos nas diretrizes do componente 5. Objetivos específicos. 11.4.1 Desenvolver estudos para a conservação ex situ de espécies, com ênfase nas espécies ameaçadas e nas espécies com potencial de uso econômico. 11.4.2 Desenvolver, promover e apoiar estudos e estabelecer metodologias para a conservação e manutenção dos bancos de germoplasma das espécies nativas e exóticas de interesse científico e comercial. 11.4.3 Promover a manutenção, a caracterização e a documentação do germoplasma de plantas, animais, fungos e micro-organismos contido nas instituições científicas e nos centros nacionais e regionais, de maneira a estabelecer coleções nucleares para fomentar programas de melhoramento genético. 11.4.4 Integrar iniciativas, planos e programas de conservação ex situ de espécies, com ênfase nas espécies ameaçadas e nas espécies com potencial de uso econômico. 11.4.5 Promover a conservação ex situ, visando a obtenção de matrizes animais e vegetais, inclusive micro-organismos de espécies ameaçadas ou com potencial de uso econômico para a formação de coleções vivas representativas. 11.4.6 Ampliar, fortalecer e integrar o sistema de herbários, museus zoológicos, coleções etnobotânicas, criadouros de vida silvestre, jardins botânicos, arboretos, hortos florestais, coleções zoológicas, coleções botânicas, viveiros de plantas nativas, coleções de cultura de micro-organismos, bancos de germoplasma vegetal, núcleos de criação animal, zoológicos, aquários e oceanários. 11.4.7 Integrar jardins botânicos, zoológicos e criadouros de vida silvestre aos planos nacionais de conservação de recursos genéticos animais e vegetais e de pesquisa ambiental, especialmente em áreas de alto endemismo. 11.4.8
criar e fortalecer centros de triagem de animais e plantas silvestres, integrando-os ao sistema de zoológicos e jardins botânicos para serem transformados em centros de conservação de fauna e de flora. 11.4.9 Criar centros e promover iniciativas para a reprodução de espécies ameaçadas, utilizando técnicas como inseminação artificial, fertilização in vitro, entre outras. 11.4.10 Incentivar a participação do setor privado na estratégia de conservação ex situ da biodiversidade. 11.4.11 Promover medidas e iniciativas para o enriquecimento da variabilidade genética disponível nos bancos de germoplasma, estabelecendo coleções representativas do patrimônio genético, animal, vegetal e de micro-organismos. 11.4.12 Estabelecer e apoiar iniciativas de coleta para aumentar a representatividade geográfica dos bancos de germoplasma. 11.4.13 Criar e manter bancos de germoplasma regionais e coleções de base para a conservação da variabilidade genética, promovendo principalmente a conservação de espécies nativas subrepresentadas em coleções, variedades locais, parentes silvestres, espécies raras, endêmicas, ameaçadas ou com potencial econômico. 11.4.14 Estabelecer iniciativas de coleta, reintrodução e intercâmbio de espécies nativas de importância socioeconômica, incluindo variedades locais de espécies domésticas e de espécies ameaçadas, para a manutenção de sua variabilidade genética. 11.4.15 Apoiar e subsidiar a conservação e ampliação de bancos de germoplasma de espécies introduzidas, com fins econômicos ou ornamentais, mantidas por entidades de pesquisa, jardins botânicos, zoológicos e pela iniciativa privada. 11.4.16 Ampliar os programas nacionais de coleta e conservação de micro-organismos do solo de interesse econômico. 11.4.17 Integrar as ações de conservação ex situ com as ações de gestão do acesso a recursos genéticos e repartição de benefícios derivados da utilização do conhecimento tradicional. 11.4.18 Apoiar as ações de órgão oficial de controle sanitário e fitossanitário no que diz respeito ao controle de espécies invasoras ou pragas. 11.5 Quinta diretriz: instrumentos econômicos e tecnológicos de conservação da biodiversidade. Desenvolvimento de instrumentos econômicos e tecnológicos para a conservação da biodiversidade. Objetivos específicos. 11.5.1 Promover estudos para avaliação da efetividade dos instrumentos econômicos para a conservação da biodiversidade. 11.5.2 Criar e consolidar legislação específica relativa ao uso de instrumentos econômicos que visem ao estímulo à conservação da biodiversidade, associado ao processo de reforma tributária. 11.5.3 Desenvolver instrumentos econômicos legais para reduzir as pressões antrópicas sobre a biodiversidade, associado ao processo de reforma tributária. 11.5.4 Desenvolver instrumentos econômicos e instrumentos legais para a cobrança pública, quando couber, pelo uso de serviços ambientais associado ao processo de reforma tributária. 11.5.5 Promover a internalização de custos e benefícios da conservação da biodiversidade, bens e serviços na contabilidade pública e privada. 11.5.6 Estimular mecanismos para a reversão dos benefícios da cobrança pública pelo uso de serviços ambientais da biodiversidade para sua conservação. 11.5.7
Criar e implantar mecanismos tributários, creditícios e de facilitação administrativa específicos para proprietários rurais que mantêm reservas legais e áreas de preservação permanente protegidas. 11.5.8 Aprimorar os instrumentos legais existentes de estímulo à conservação da biodiversidade por meio do Imposto sobre Circulação de Mercadoria, ICMS ecológico, e incentivar sua adoção em todos os estados da federação, incentivando a aplicação dos recursos na gestão da biodiversidade. Do componente 3 da Política Nacional da Biodiversidade, utilização sustentável dos componentes da biodiversidade. 12. Objetivo geral. Promover mecanismos e instrumentos que envolvam todos os setores governamentais e não governamentais, públicos e privados, que atuam na utilização de componentes da biodiversidade, visando que toda a utilização de componentes da biodiversidade seja sustentável e considerado não apenas seu valor econômico, mas também os valores ambientais, sociais e culturais da biodiversidade. 12.1 Primeira diretriz: gestão da biotecnologia e da biossegurança, elaboração e implementação de instrumentos e mecanismos jurídicos e econômicos que incentivem o desenvolvimento de um setor nacional de biotecnologia competitivo e de excelência, com biossegurança e com atenção para as oportunidades de utilização sustentável de componentes do patrimônio genético, em conformidade com a legislação vigente e com as diretrizes e objetivos específicos estabelecidos no componente 5. Objetivos específicos 12.1.1 Elaborar e implementar códigos de ética para a biotecnologia e a bioprospecção, de forma participativa, envolvendo os diferentes segmentos da sociedade brasileira, com base na legislação vigente. 12.1.12 Consolidar a regulamentação dos usos de produtos geneticamente modificados, com base na legislação vigente, em conformidade com o princípio da precaução e com análise de risco dos potenciais impactos sobre a biodiversidade, a saúde e o meio ambiente, envolvendo os diferentes segmentos da sociedade brasileira, garantindo a transparência e o controle social destes e com a responsabilização civil, criminal e administrativa para introdução ou difusão não autorizada de organismos geneticamente modificados que ofereçam riscos ao meio ambiente e à saúde humana. 12.1.3 Consolidar a estruturação, tanto na composição quanto nos procedimentos de operação, dos órgãos colegiados que tratam da utilização da biodiversidade, especialmente a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, CTN-Bio, e o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, CGEM. 12.1.4 Fomentar a criação e o fortalecimento de instituições nacionais e de grupos de pesquisa nacionais, públicos e privados, especializados em bioprospecção, biotecnologia e biossegurança, inclusive apoiando estudos e projetos para a melhoria dos conhecimentos sobre a biossegurança e avaliação de conformidade de organismos geneticamente modificados e produtos derivados. 12.1.6 Apoiar e fomentar a formação de empresas nacionais dedicadas à pesquisa científica e tecnológica, agregação de valor, a conservação e a utilização sustentável dos recursos biológicos e genéticos. 12.1.7 Apoiar e fomentar a formação de parcerias entre instituições científicas, públicas e privadas, inclusive empresas nacionais de tecnologia, com suas congêneres estrangeiras, observando estabelecer e consolidar as cadeias de agregação de valor, comercialização e retorno de benefícios relativos a negócios da biodiversidade. 12.1.8 Apoiar e fomentar a formação de pessoal pós-graduado especializado em administração de negócios sustentáveis com biodiversidade, com o objetivo de seu aproveitamento pelos sistemas públicos e privados ativos no setor, conferindo ao país condições adequadas de interlocução com seus parceiros estrangeiros.
12.1.9. Exigir licenciamento ambiental de atividades e empreendimentos que façam uso de organismos geneticamente modificados, OGM, e derivados, efetiva ou potencialmente poluidores, nos termos da legislação vigente. 12.1.10. Apoiar a implementação da infraestrutura e capacitação de recursos humanos dos órgãos públicos e instituições privadas para avaliação de conformidade de material biológico, certificação e rotulagem de produtos, licenciamento ambiental e estudo de impacto ambiental. 12.2. Segunda diretriz: gestão da utilização sustentável dos recursos biológicos, estruturação de sistemas reguladores da utilização dos recursos da biodiversidade. Objetivos específicos. 12.2.1. Criar e consolidar programas de manejo e regulamentação de atividades relacionadas à utilização sustentável da biodiversidade. 12.2.2. Promover o ordenamento e a gestão territorial das áreas de exploração dos recursos ambientais, de acordo com a capacidade de suporte destes e de forma integrada com os esforços de conservação in situ da biodiversidade. 12.2.3. Implementar ações que atendam às demandas de povos indígenas, de quilombolas e de outras comunidades locais, quanto às prioridades relacionadas à conservação e utilização sustentável dos recursos biológicos existentes em seus territórios, salvaguardando os princípios e a legislação inerentes à matéria e assegurando a sua sustentabilidade nos seus locais de origem. 12.2.4. Desenvolver e apoiar programas, ações e medidas que promovam a conservação e a utilização sustentável da agrobiodiversidade. 12.2.5. Promover políticas e programas visando a agregação de valor e a utilização sustentável dos recursos biológicos. 12.2.6. Promover programas de apoio a pequenas e médias empresas que utilizem recursos da biodiversidade na forma sustentável. 12.2.7. Promover instrumentos para assegurar que atividades turísticas sejam compatíveis com conservação e utilização sustentável da biodiversidade. 12.2.8. Promover, de forma integrada e, quando legalmente permitido, a utilização sustentável de recursos florestais, madeireiros e não madeireiros, pesqueiros e faunísticos, privilegiando o manejo certificado, a reposição, o uso múltiplo e a manutenção dos estoques. 12.2.9. Adaptar para as condições brasileiras e aplicar os princípios da abordagem ecossistêmica no manejo da biodiversidade. 12.3. Terceira diretriz: instrumentos econômicos, tecnológicos e incentivos às práticas e aos negócios sustentáveis para a utilização da biodiversidade. Implantação de mecanismos, inclusive fiscais e financeiros, para incentivar empreendimentos e iniciativas produtivas de utilização sustentável da biodiversidade. Objetivos específicos. 12.3.1. Criar e consolidar legislação específica relativa ao uso de instrumentos econômicos que visem ao estímulo à utilização sustentável da biodiversidade. 12.3.2. Criar e fortalecer mecanismos de incentivos fiscais e de crédito para a criação e aplicação de tecnologias, empreendimentos e programas relacionados com a utilização sustentável da biodiversidade. 12.3.3. Promover incentivos econômicos para o desenvolvimento e a consolidação de práticas e negócios realizados em unidades de conservação, de proteção integral e de uso sustentável, em territórios quilombolas, terras indígenas e demais espaços territoriais sob proteção formal do poder público. 12.3.4. Promover a internalização de custos e benefícios da utilização da biodiversidade, bens e serviços na contabilidade pública e privada. 12.3.5. Identificar, avaliar e promover experiências
práticas, tecnologias, negócios e mercados para produtos oriundos da utilização sustentável da biodiversidade, incentivando a certificação voluntária de processos e produtos de forma participativa e integrada. 12.3.6 Estimular o uso de instrumentos voluntários de certificação de produtos, processos, empresas, órgãos do governo e outras formas de organizações produtivas relacionadas com a utilização sustentável da biodiversidade, inclusive nas compras do governo. 12.3.7 Promover a inserção de espécies nativas com valor comercial no mercado interno e externo, bem como a diversificação da utilização sustentável destas espécies. 12.3.8 Estimular a interação e articulação dos agentes da Política Nacional da Biodiversidade com o setor empresarial para identificar oportunidades de negócios com utilização sustentável dos componentes da biodiversidade. 12.3.9 Apoiar as comunidades locais na identificação e no desenvolvimento de práticas e negócios sustentáveis. 12.3.10 Apoiar, de forma integrada, a domesticação e a utilização sustentável de espécies nativas da flora, da fauna e dos micro-organismos com potencial econômico. 12.3.11 Estimular a implantação de criadouros de animais silvestres e viveiros de plantas nativas para consumo e comercialização. 12.3.12 Estimular a utilização sustentável de produtos não madeireiros e as atividades de extrativismo sustentável, com agregação de valor local por intermédio de protocolos para a produção e comercialização destes produtos. 12.3.13 Estimular a implantação de projetos baseados no mecanismo de desenvolvimento limpo do Protocolo de Quioto, que estejam de acordo com a conservação e utilização sustentável da biodiversidade. 12.3.14 Incentivar políticas de apoio a novas empresas, visando a agregação de valor, a conservação, a utilização sustentável dos recursos biológicos e genéticos. 12.4 Quarta diretriz: utilização da biodiversidade nas unidades de conservação de uso sustentável, desenvolvimento de métodos para a utilização sustentável da biodiversidade e indicadores para medir sua efetividade nas unidades de conservação de uso sustentável. Objetivos específicos: 12.4.1 Aprimorar métodos e criar novas tecnologias para a utilização de recursos biológicos, eliminando ou minimizando os impactos causados à biodiversidade. 12.4.2 Desenvolver estudos de sustentabilidade ambiental, econômica, social e cultural da utilização dos recursos biológicos. 12.4.3 Fomentar o desenvolvimento de projetos de utilização sustentável de recursos biológicos oriundos de associações e comunidades e unidades de conservação de uso sustentável, de forma a integrar com a conservação da biodiversidade. 12.4.4 Estabelecer critérios para que os planos de manejo de exploração de qualquer recurso biológico incluam o monitoramento dos processos de recuperação destes recursos. Vamos parar a leitura por aqui hoje e no próximo vídeo a gente continua a leitura deste decreto. Até lá!